Oi, gente! Hoje nós vamos bater um papo um pouquinho diferente do que o de costume, né? Hoje eu quero trazer para vocês um pouco de como foi a minha chegada na educação parental, tá? Então nós vamos conversar um pouquinho como foi a minha trajetória até aqui, tá? E se você não é inscrito no canal, já se inscreve e já encaminha, já recomenda esse canal para outras mães, outros pais que você sabe que vai gostar. Vamos lá, para muitos anos atrás. Eu me formei em administração, trabalhei a minha vida toda no segmento administrativo e gostava do que fazia, né? Mas sempre tive um sonho em fazer psicologia. Porém, esse sonho estava adormecido. E os anos foram se passando e aquele desejo, aquela vontade de fazer psicologia foi ficando guardada em meu coração. Só que eu casei, me tornei mãe e a maternidade, a educação sempre me chamou muito a atenção. E eu sempre busquei, de várias formas, aprender um pouco mais sobre educação. Ainda não tinha visto nada da educação parental, nem de longe. E a minha busca sempre foi, sempre busquei mesmo conhecimento e entendimento na educação, no meu caso, para ajudar na educação das minhas filhas. E o tempo foi passando, passando, foi onde o desejo de fazer e aquele sonho guardadinho lá no coração começou a voltar, né? Começou a vir muito forte o desejo de fazer psicologia. Então foi aí que eu fui buscando cada vez mais estudar, conhecer um pouco mais a psicologia. Foi onde eu fui buscando também conhecer um pouco mais da profissão educador parental para só então começar a fazer psicologia. E nas minhas buscas, nas minhas pesquisas, cada vez mais foi se aprimorando aquele desejo, aquela vontade de fazer o curso. E foi aí que eu decidi iniciar o curso de psicologia. Um ponto que é bem importante ressaltar é que durante esses anos, né, que eu iniciei na maternidade, eu parei um tempo de trabalhar fora com a minha profissão, que era no segmento de administração, e fiquei em casa cuidando das minhas filhas, na educação, com a casa, enfim. E durante alguns anos eu parei, fiquei em casa, e alguns outros eu voltei para o mercado de trabalho. E ficou nessa, um período eu voltei e outro período eu fiquei apenas em casa na educação delas. Só que nesse tempo todo, eu sempre buscando, sempre tentando conhecer um pouco mais, já empreendi, né, em outro segmento, segmento administrativo mesmo, e sempre com um pezinho na educação, sempre com um pezinho na psicologia. Meu sonho foi aflorado, foi onde eu comecei, iniciei, né? Quando eu iniciei a psicologia, já na psicologia, na graduação, eu já tinha as três meninas, né? A minha mais novinha tinha, acho que ia fazer 2 anos ainda, e eu iniciei. No início, fiquei com muito pé atrás, não sabendo se ia dar conta, né? Justamente por estar com as meninas pequenas, então a correria. Mas, enfim, deu tudo certo, comecei a fazer psicologia. E quando eu comecei a fazer a psicologia, o desejo de trabalhar com famílias foi aumentando. Por quê? Porque eu já trabalhava com famílias, especificamente de adolescentes, já há alguns anos para trás. Então, hoje há mais de 10 anos, no período que eu comecei a fazer psicologia, já trabalhava com adolescentes e suas famílias há uns 6 anos. Hoje já faz uns 11 anos que eu trabalho com adolescentes e suas famílias. Então foi aí que foi surgindo cada vez mais o desejo de profissionalizar aquilo que eu sempre fiz, que é trabalhar com adolescentes e suas famílias. Foi onde, nas minhas buscas, estudos, né, nunca li tanto como esses últimos anos, desde que comecei a fazer psicologia. Então, foi aí que eu decidi profissionalizar aquilo que eu sempre fazia, que eu sempre fiz. Então, foi aí
que eu decidi profissionalizar aquilo que eu sempre fiz. Então, desde então, que eu não paro de estudar, não paro de buscar tanto conhecimento quanto fazer conexões com pessoas, né? Isso é muito importante. Então, fiz cursos para educador parental, coach team, fiz pós, né? Algumas pós, fiz outros tipos de especialização também. Então, todos ligados à educação parental. Comportamento, né? Comportamento humano. Então, toda essa parte de desenvolvimento infantil, da adolescência. Então, assim, é um universo gigantesco que eu estou simplesmente apaixonada cada dia mais. Então, eu queria falar um pouco para vocês de como foi a minha trajetória até então chegar aqui, né? Porque muitas pessoas ficam um pouco curiosas para saber como foi o caminho até chegar aqui. Então, quando eu trabalhava no segmento administrativo, eu já trabalhava com famílias. Porém, não era uma profissão como hoje em dia. Então, hoje eu oficializei aquilo que eu sempre fiz. Então, eu queria compartilhar um pouco com vocês sobre a minha trajetória, né? Já fiz muita coisa mesmo. Já comecei a trabalhar muito cedo. Então, acabou que eu acho muito importante estar passando isso para vocês. Então, para você que é mãe de adolescente, esteja por aqui. Eu sempre vou estar trazendo algo relacionado à adolescência, algo relacionado ao comportamento do adolescente, né? Então, para nós, mães de adolescentes, é muito valioso, porque muitas vezes a gente se perde um pouco, né, nas situações, no que falar, no que não falar. Então, que você permaneça por aqui, compartilhe para outras mães de adolescentes, para que elas também possam ter conhecimento, porque conhecimento é vida, né? Se você não sabe, você não vai fazer, né? Então, ou se você sabe, você vai evitar alguns sofrimentos, evitar magoar ou ser magoada algumas vezes, né? E isso falando no que depende de você, não do outro, porque o outro responde pelo outro, você responde por você. Então, que você possa é, receber esse vídeo com carinho, que, e que você possa, de alguma forma, entender que o nosso conhecimento, o nosso equilíbrio emocional, a nossa saúde mental importa muito e ela vai refletir na educação que nós vamos estar passando para os nossos filhos. Era essa a mensagem que eu queria passar para vocês. E fiquem por aqui, compartilhem, comentem e salve esse vídeo para quando precisar. Tchau, tchau.